Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre artigo de opinião. Preparados para a aula de hoje? Vou para o slide, depois vou para o livro didático de vocês. Ok, pessoal? Vamos lá. Compartilhando o slide. Isso. Bom, e o que é o artigo de opinião, professora? Artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome, artigo de opinião, certo? A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, gente, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Persuadir é que tentar convencer o leitor sobre um assunto, certo? Geralmente, os artigos de opinião são veiculados no meios de comunicação de massa, como televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Ok? As características do artigo de opinião, né? São textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso de argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, produções veiculadas no meio de comunicação, né? Como eu já falei aqui, nos meios de comunicação em massa, possui linguagem simples, objetiva e também pode ser uma linguagem subjetiva. Abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos, contém verbos no presente e no imperativo também. Gente, quando eu falo em primeira pessoa e objetividade, terceira pessoa e subjetividade, eu estou falando, se ele falar em primeira pessoa, no caso, é o próprio autor que está dando a opinião dele, por isso que o texto ele é um texto objetivo, certo? E quando eu estou falando em terceira pessoa, é que, no caso, ele vai explanar a opinião de outras pessoas, por isso que é um texto subjetivo, certo? Vamos lá. A estrutura do artigo de opinião, gente. Geralmente, os artigos de opinião, eles seguem um padrão de estrutura do texto dissertativo e argumentativo, né? Introdução, que é a exposição das ideias, desenvolvimento, interpretação e conclusão, opinião. Na introdução, né, a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo, né, exposição ou apresentação. Desenvolvimento, interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Conclusão, né, onde ele vai expor mesmo a sua opinião, né. Finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto, certo? Assim como no texto dissertativo argumentativo, eles têm essa estrutura que, de certa forma, né, na conclusão, se dá a solução do problema, ok? Agora vamos para o livro didático de vocês, página 152, né? Vamos fazer a leitura de um texto, depois vamos fazer uma atividade de página 153 e 154. Vamos lá? Bom, o texto, né? Texto 1, artigo de opinião. Que futuro para a educação brasileira você vislumbra, né? Qual é o futuro da educação brasileira que vocês, no caso, querem, assim? Digam aí, resposta pessoal. 2, em sua opinião, para que serve tudo o que você aprende na escola? Explique. 3, o que você imagina que vai ser discutido no artigo de opinião a seguir? Né? Agora, nós vamos ler o artigo de opinião, só que nós vamos fazer uma introduçãozinha. Você e seus colegas vão ler o artigo de opinião para refletir sobre o tema do capítulo. Nos artigos de opinião, o autor, além de apresentar os fatos, defende também um ponto de vista. Daí o nome dado a esse gênero, né? Artigo de opinião. O futuro da educação. Todos nós, ao lançar os olhos para o horizonte, questionamos qual o melhor caminho para o futuro. Uma coisa é certa, para chegar bem ao destino final, é preciso enxergar a educação como uma das principais ferramentas de transformação do mundo. Aprender deve ser o ponto de partida de qualquer pessoa que busca realização e sucesso numa sociedade cada vez mais exigente e dinâmica. O desafio atual é garantir que o processo de aprendizagem seja mais efetivo. Afinal, educar não significa apenas transmitir conhecimento. Escola e professores devem servir como um guia norteador que leva o aluno ao aprimoramento de suas capacidades intelectuais, sociais e políticas, promovendo o desenvolvimento humano. E a evolução da educação deve seguir o princípio de que o aprendizado é construído a partir da realidade do aluno.
O interacionismo valoriza a bagagem que cada aluno, cada indivíduo, no caso, né, traz de seu cotidiano e a partir da percepção da realidade que ele já possui, estimula a busca do conhecimento. O processo educativo torna-se, assim, mais adequado ao mundo atual. No conceito do interacionalismo, não é possível oferecer ao aluno a aprendizagem de conteúdos conceituais sem considerar seus modos de agir e pensar, suas crenças e valores. O que nos leva a concluir que não há separação entre vida e educação. E, ainda, se enxergarmos para além da figura de cada aluno, a importância de formação do cidadão, vemos que é preciso prepará-lo para muito além do vestibular e ingresso em uma faculdade. Vencida a etapa do ensino superior, existe uma vida inteira a ser vivida e, quanto mais preparados estiverem, mais condições esses futuros cidadãos terão para corresponder às necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, podendo contribuir significativamente para a transformação do mundo. Nossa sociedade exige mudanças que atendam às suas necessidades. O ser humano que se formava anos atrás certamente será muito diferente daquele que sairá da escola ou da universidade nas gerações futuras. Durante muito tempo, esperava-se do indivíduo que ele apenas reproduzisse aquilo que ouviu e aprendeu. Hoje, é necessário educar pessoas para que transformem os cidadãos com o senso crítico e capacidade de interagir com o cotidiano à sua volta. É por isso e para isso que especialistas na arte de ensinar avançam firmes e confiantes rumo ao futuro, formando profissionais para profissões que ainda não existem e cidadãos para um mundo melhor. Em Emerson dos Santos, diretor-geral de um grupo educacional, certo? Agora, gente, depois do artigo de opinião lido, aí vamos para por dentro do texto da atividade que nós faremos essa semana, né? Primeira questão, releia o primeiro parágrafo do artigo de opinião, o futuro da educação, e responda. Uma questão controversa é aquela que pode suscitar polêmica, opiniões diversas e reflexões acerca de temas específicos, de um tema específico. Nesse sentido, qual é a questão controversa apresentada no artigo de opinião? E aí, gente, qual é essa questão que causa tantos conflitos no povo, né? Que foi apresentada nesse artigo de opinião. Aí ponham aqui, ok? B. Qual é a tese defendida pelo autor do artigo com uma resposta à questão controversa? Você concorda com ele? Por quê? Gente, tese é a opinião do autor em relação ao assunto, né, que ele questionou aqui, e se você concorda com ele ou não, e por quê? C. Segundo o autor, qual é o principal desafio da escola, né? Entre tantos desafios, né, veja aqui no texto, qual é o principal desafio da escola. 2. O trecho a seguir, ou releia o trecho a seguir e responda. O desafio atual é garantir que o processo de aprendizagem seja mais efetivo. Afinal, educar não significa apenas transmitir conhecimento. Escola e professores devem servir como um guia norteador que leva o aluno ao aprimoramento de suas capacidades intelectuais, sociais e políticas, promovendo o desenvolvimento humano. Letra A. Pesquise no dicionário as palavras efetivo e transmitir. Transcreva os significados que mais se relacionam ao contexto, né? Vocês sabem que no dicionário tem vários significados de uma só palavra. Então, dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui nesse texto, qual é dos significados dessas palavras que mais se adequa a ele, né? Agora vamos lá, letra B. Explique por que o autor coloca em confronto as ideias do processo de aprendizagem mais efetivo e transmitir conhecimento nesse argumento. Vejam aí e respondam também. C. Em sua opinião, como seria provável garantir um processo de aprendizagem mais efetivo na prática? Explique. Aqui você vai dar sua opinião sobre esse assunto e vai explicar o porquê. D. Segundo o autor, quais seriam os papéis do professor e da escola para uma aprendizagem mais efetiva? O que seria, na prática, o aprimoramento das capacidades intelectuais, sociais e políticas dos alunos pela escola. Exemplifique. Vamos lá, né, gente? Vejam aí quais são as capacidades intelectuais, sociais e políticas dos alunos, né, pela escola e exemplifique, né, veja aí se vocês têm alguma coisa do texto ou, no caso, de acordo com o que vocês acham desse assunto. 3. Leia as informações do quadro a seguir sobre o gênero textual, artigo de opinião.
O artigo da opinião é um gênero textual cujo objetivo é convencer o leitor sobre uma determinada ideia, influenciá-lo ou transformar seus valores a favor de uma posição consumida, ou melhor, de uma posição assumida, no caso que é a tese, né? Para tanto, o autor se utiliza de argumentos e contra-argumentos para sustentar, refutar ou negociar diferentes sentidos sobre a questão controversa apresentada. Esse gênero é publicado em jornais e revistas impressas e digitais, além de blogs, sites e portais de notícias. No entanto, suas opiniões não refletem geralmente a linha editorial, mas são de responsabilidade de quem o assina, ou seja, do autor, né? Em relação ao artigo de opinião futuro da educação, responda. A. Quais argumentos lhe convenceram ou podem influenciá-lo? Explique. B. De quais argumentos você discorda? Explique. Agora você vai expor suas ideias em relação a isso, viu? C. Com quais argumentos você concorda parcialmente e poderá considerar em determinada situação? Explique. D. Quem assina o texto? O que legitima a escrever sobre educação? Explique. Veja também qual é a formação dele, certo, gente? Porque para escrever sobre alguma coisa, a gente tem que ter pelo menos conhecimento sobre ela, ok? Quarto, releia o trecho a seguir e responda. O interacionismo valoriza a bagagem de cada indivíduo, o que cada indivíduo traz em seu cotidiano, e a partir da percepção da realidade que ele já possui, estimula a busca do conhecimento. O processo educativo torna-se, assim, mais adequado ao mundo atual. Letra A. O interacionismo é uma concepção de educação. Com a ajuda do professor, pesquise e selecione informações e produza uma definição sobre o interacionismo. Vocês vão pesquisar sobre o que é interacionismo e vocês vão, no caso, elaborar uma definição sobre o que é interacionismo. B. Compare as informações pesquisadas com as apresentadas pelo autor do texto sobre interacionismo na educação. O que você achou desse conceito aplicado à sala de aula? Em sua escola, as relações de aprendizagem são interacionistas? Explique. D. O autor deveria ter citado a fonte das definições apresentadas sobre interacionismo. Por quê? Né? Vejam aí se ele deveria ou não ter citado as fontes e diga aí o porquê. Letra E. Qual pode ser a consequência na relação com o leitor em ocultar a fonte de um artigo de opinião? Explique. E aí, gente, o que é que vocês acham? Para que a gente tenha credibilidade em um texto, a gente precisa citar as fontes que foram pesquisadas, certo? Então, vejam aí direitinho e façam, ok? 5. Releia o último parágrafo. Qual é a conclusão apresentada pelo autor para reforçar a sua tese? 6. Os argumentos e a conclusão colocados por ele podem ser considerados uma resposta à controvérsia, questão sobre o futuro das próximas gerações e o melhor caminho para chegar ao bem a esse futuro, dê sua opinião. Agora também você vai dar sua opinião sobre esse assunto. Gente, essa aula acaba por aqui, mas eu peço que vocês curtam o canal da Educação Itabaianinha, curtam esse vídeo, no caso, né? Comentem, digam se estão gostando, se não estão gostando. Vocês são nosso termômetro e para isso é preciso a opinião de vocês, certo? E lembrando, né? Continuem usando máscara, certo? E também usando álcool 70 gel ou líquido para limpar as mãos. Ok, galerinha? E vamos para a nossa despedida virtual agora, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.